Beleza. Afinal de contas, o que é criminologia? Né? Eu queria, na verdade, agora, quem se sente à vontade, o que vocês acham que é criminologia? Né? Uma participaçãozinha muito singela de vocês, para a gente começar a se habituar. Né? O que vem à cabeça de vocês? Não vale pegar o slide, porque você já tem o slide todo aí, não adianta olhar lá o conceito, que não é isso, né? Não é isso que eu estou procurando. Queria saber se algum de vocês consegue me dizer o que vocês acham que é a criminologia. Pode ser em formato de texto, que se quiser colocar no chat ali também. Né? O que te vem à cabeça? O que tu acha que é a criminologia? Professor, eu creio que é o estudo dos crimes. Estudo dos crimes. Quem mais? Alessandra, ligou o microfone. Eu também acredito que seja o estudo dos crimes, dos tipos de crimes, o porquê eles são causados. Tá, aí nós já temos mais elementos, né? O Marcos diz, né, o estudo dos crimes, e a Alessandra nos traz o estudo dos crimes, por que eles são causados. Seria o estudo das várias faces do crime? Tá, mas o que tu acha que seriam faces do crime? Vários tipos e comportamentos de quem pratica o crime. E os tipos de crime que é praticado por esse criminoso. Tá. Professor, por favor. Eu acho que é tipo um estudo sociológico da maneira como o crime se desenvolve ao longo da história, assim. Como quem se desenvolve? A figura do criminoso? Isso é como o crime se perpetua ao longo da história. Talvez. Tá. A Adriana ali explicar os comportamentos das pessoas, comportamento antissocial. Era exatamente isso que eu queria. Né? Por quê? Tá? Isso é uma visão criminológica. Tá? Não é a criminologia que a gente tem hoje, e eu posso dizer para vocês, felizmente, mas é a criminologia, ou alguns elementos, né, e aí agora eu já vou passar para o conceito, mas são alguns elementos que estavam presentes na criminologia no seu nascimento e na criminologia que vai se desenvolver até o final do século XIX. Né? No final do século XIX, a gente vai explorar mais isso, né, para vocês entenderem as relações dessas coisas, né? Mas no final do século XIX, o Brasil estava se transformando numa república. Final do século XIX, o Brasil estava promulgando um novo Código Penal, o Código Penal Republicano. Final do século XIX, o Brasil estava abolindo a escravatura. Final do século XIX, o Brasil começava a se construir como uma nação que se diria moderna. Né? E até esse momento, sim, essa era a visão da criminologia que era partilhada. Né? E aí, então, a gente avança aqui. Então, aqui o conceito de uma criminologia tradicional. Gente, ficou lindo esses meus slides. Eu estou apaixonado. Essa visão de uma criminologia tradicional, né, ela vai nos trazer, e aí aqui, a partir do próprio conceito, nós vamos desmembrar ele nos vários elementos que ele compõe. Né? E às vezes um conceito não é algo a ser decorado, mas algo a ser entendido. Né? Então aqui nós temos um paradigma tradicional da criminologia. Na próxima aula eu já vou começar explicando para vocês o que é uma ideia de paradigma, tá? Tentando inclusive ilustrar isso para quem, né, ainda não está muito familiarizado com o vocabulário, tá?
O paradigma tradicional, ou a concepção, ou o conceito, ou a visão tradicional do século XVII, XVIII, XIX do fenômeno criminal, ele está inserido nesse conceito. Tá? Então, esse conceito ele é composto de alguns elementos. Primeiro, a criminologia como uma ciência, ou como um campo, ou como um ramo acessório ao direito penal. Né? Isso aqui já diz muita coisa. Né? Vocês devem, alguns talvez, já terem visto a postagem que eu fiz antes da aula, né, que essa introdução era sobre o estatuto científico da criminologia. Né? Durante muito tempo, a criminologia ela vai ser vista não como uma ciência autônoma, mas sim como um braço do direito penal. Né? Então, por isso, em grande medida, e eu vou pegar, se não me engano, a fala do Marcos, né, o direito penal, a criminologia estuda os tipos de crime. Porque a gente tem arraigado de que a criminologia, ela é, vamos dizer assim, quase como uma serviçal do direito penal. Né? Ou seja, a criminologia como um campo do conhecimento que é acessória ao direito penal. O que isso quer dizer? É um campo científico, ou um campo de conhecimento que é responsável por dar as informações de que o direito penal necessita. Né? Ou seja, determinado tipo de pessoa é mau. Então, se ele é mau e a ciência está dizendo que ele é mau, e aí a criminologia clássica vai dizer que ele era moralmente mau, a criminologia positivista vai dizer que ele era biologicamente mau, mas de toda forma, se a gente tem como aferir se uma pessoa é má e uma pessoa não é má, a gente consegue justificar do porquê determinadas pessoas estão no direito penal e outras não. Né? Ou seja, esse serviço, durante muito tempo, a criminologia vai prestar ao direito penal. A criminologia vai se prestar a fundamentar por que determinadas condutas estão no direito penal e por que determinadas condutas não estão no direito penal. Por que determinadas condutas interferem ou influenciam na conduta criminal e outras não. E, portanto, umas merecem ser tuteladas por uma norma mais rigorosa, o direito penal como uma norma mais rigorosa que o sistema jurídico comporta, e outras não precisam ser tratadas de maneira tão rigorosa e podem ser tratadas pelo direito civil, pelo direito administrativo, pelo direito tributário, por outros ramos do conhecimento jurídico. Né? Ou seja, então, durante muito tempo, o conceito de criminologia ele estava atrelado a uma condição de dependência do direito penal. Né? Então, por isso, um elemento fundamental do conceito de uma criminologia mais antiga é a criminologia é um ramo do conhecimento acessório à ciência do direito penal. E aí o direito penal já é uma ciência reconhecida por toda a doutrina e dogmática alemã, né? E toda a teoria geral do direito penal, e etc, etc, etc. Né? Então, aqui um primeiro elemento conceitual. Né? A criminologia como uma disciplina que é de menor importância, a criminologia como uma disciplina que é simplesmente uma disciplina que fornece os elementos de justificação ou de fundamentação do direito penal. Se vocês forem pegar os grandes e importantes códigos, né, já devem ter visto isso, a Constituição tem todo um preâmbulo constitucional. Né? Se vocês não viram isso ainda, provavelmente vão ver isso com Lucas. Lucas explora um pouquinho o preâmbulo constitucional, como toda a fundamentação do porquê que aquilo está na Constituição. E os grandes e importantes códigos também vão ter, né, um chamado exposição de motivos, ou seja, se o Código Penal tem 400 páginas, o Código Penal com a exposição de motivos vai ter muito mais de 1000, porque ele vai explicar teoricamente por que aquela conduta é tratada daquela forma. Grande parte dessa explicação, quem fornece é a criminologia para o direito penal. Né? Simplesmente, em tese, a gente não acorda de manhã e resolve, olha, eu vou tornar colar em prova um crime hediondo.
né? Em grande medida, para que uma conduta seja tornada crime, nós vamos avançar nisso lá na aula do Labeling Approach, né? Para que uma conduta seja tornada crime, existe toda uma necessidade de um processo de construção cultural e social e toda uma necessidade de legitimação científica. Essa justificação e legitimação científica, durante muito tempo, é a criminologia que vai fornecer para o direito penal. Né? No sentido de, os negros são mais violentos e são mais perigosos. Por isso, no Código Penal de 1890, nós tínhamos uma seção inteirinha do Código Penal dedicada aos negros libertos. Crime de capoeira, crime de religião umbanda, né, crime de formação de banda e quadrilha, né, etc, etc, etc. Andar na rua depois das 10 da noite sem a carta de alforria, né, tudo isso definido como crime, porque a criminologia racista do século XIX definia os negros como pessoas perigosas e, portanto, com um aval de verdade científica. E aí autorizava o direito penal a tornar essas condutas e essas pessoas como pessoas potencialmente criminosas. Né? Ou seja, então a criminologia, num primeiro momento conceitual, como uma ciência acessória ao direito penal. Né? Ou seja, isso é uma questão fundamental de estatuto científico e de independência da criminologia, que só vai se produzir ao longo do século XX, no sentido de dizer, não, a criminologia não é um lacaio, um cachorro, um cão de guarda do direito penal, quando a criminologia crítica vai botar o próprio direito penal no banco dos réus e avaliar por que nós temos o direito penal que nós temos, a quem que ele serve, a quem que ele reprime e a que interesses ele protege, a quais interesses ele protege. Né? Uma diferença fundamental de uma criminologia que serve a fundamentar, né? Vamos lá, o Código Penal nazista, né? Um Código Penal nazista redigido pelos mais altos e doutos intelectuais da dogmática alemã, previa o fato de ser crime, o fato de ser judeu, ou ter o pênis circuncisado, por exemplo. Porque os judeus eram inferiores. E a ciência criminológica, aspas, comprovava isso e autorizava que a dogmática colocasse isso na letra da lei. Conseguem entender o que eu quero dizer de uma criminologia que é absolutamente refém do direito penal enquanto função? Né? Isso é um primeiro elemento conceitual. Né? Um segundo, terceiro e quarto elementos conceituais, a criminologia estuda o delinquente para entender as causas do fenômeno criminal. Segundo e terceiro caracteres ou características do conceito de criminologia tradicional. Né? Estudo o delinquente para entender as causas do fenômeno criminal, e isso apareceu na fala de um ou dois de vocês aqui. Né? Como é possível identificar cientificamente a figura do criminoso? Quantos de vocês têm tatuagem? Quantos de vocês ou quais de vocês têm tatuagem? Alguém? Eu tenho uma, professor. Tá. Ter uma ou ter o corpo coberto de tatuagem é a mesma coisa. Também tem. Então, ó, grande parte, né, ou uma parte relativa, significativa da turma tem tatuagem. Eu acho que todos. Eu acho que todos. Ter tatuagem é um signo de que a pessoa tem propensões criminosas. Está correto? Para a compreensão social com validação científica do século XVIII e XIX, sim. Sim, eu também acho que sim. Acha que sim, Donizete? Sim. Com base? Com base porque eu acho que no século XVIII ali, eu acho que as pessoas eram muito preconceituosos. Tá. Isso, preconceituosos. Entendeu? Então, tipo assim, quem tinha uma tatuagem
naquela época era um bandido, era um Tá. marginal. E hoje Tá. não, né? Tá, não, mas vamos lá. O que eu quero chamar a atenção de vocês tá? E vamos voltar para o conceito. Será que é possível a gente identificar com caracteres generalizáveis? Tem pessoas presas com tatuagem? Tem. Tá? Assim como tem pessoas no banco da sala de aula de uma universidade com tatuagem. É possível ou aferir, ou eu afirmar, de maneira genérica, abstrata, generalizante, que tatuagem é um caráter identificador de uma conduta criminosa, de uma pessoa com comportamento criminoso? Não precisamos responder. Eu respondo, não, não é. Ou seja, o que vai se tentar fazer na época é identificar elementos identificadores do criminoso. Vocês conseguem me identificar um comportamento identificador de uma pessoa criminosa? Vou chutar uma que talvez algum de vocês pudesse me dizer: uso de drogas, uso de substâncias ilícitas, entorpecentes, ilegais. Toda pessoa que utiliza substância ilegal, entorpecente, é um propenso criminoso? Não, não é. O fenômeno criminal é muito mais complexo do que isso, né? E a criminologia, durante muito tempo, ela vai tentar, né, atribuir caracteres generalizáveis. E isso está ligado com o surgimento da ciência, está ligado com o surgimento do positivismo enquanto paradigma científico. Nós vamos começar a ver isso com mais calma. Né? Agora é só para a gente ter um pontapé e ter um pouquinho, e tomando o pé das coisas que a gente vai tratar e das coisas que nós vamos questionar. Né? Mas isso está muito ligado a uma necessidade de generalizar regras para todo mundo. Né? E a pretensão do fenômeno criminal de prevenir o crime. Para que eu possa prevenir o crime, eu tenho que me antecipar a ele. E para que eu possa me antecipar a ele, eu tenho que identificar quem são os criminosos antes disso acontecer. Então eu tinha que identificar caracteres identificadores do comportamento criminal. E quando a gente vai fazer um rol, os homens da época, os intelectuais da época, vão fazer um rol de elementos identificadores, eles fazem um rol de acordo com a compreensão social que eles tinham da época. Pessoas pobres eram potenciais criminosos. Pessoas que utilizavam substância entorpecente eram potenciais criminosos. Pessoas que tinham tatuagem eram potenciais criminosos. Em 1905 vai sair uma pesquisa, talvez a primeira pesquisa sobre a questão da gíria, do uso de gírias na fala, na comunicação. Né? Uma das primeiras pesquisas que vai surgir na Argentina, né, de que a gíria também era um dialeto criminoso. O que seria hoje, então, falar via emoticons no WhatsApp? Né? Emojis, né? E etc. Né? Uma pessoa de 50 anos hoje conversando com um adolescente de 13 não se entendem no computador, no telefone. Né? Ou seja, então, se tinha a necessidade, Juliano, de atribuir, acho que foi o Juliano que falou, perdoe-me se me enganei, existia a necessidade de atribuir elementos generalizáveis. E esses elementos generalizáveis, eles eram construídos a partir da visão de mundo que se tinha na época, que era uma visão de mundo profundamente aristocrática, classista e racista. A pessoa que oferecia risco nunca era o pai de família, nunca era o homem branco, nunca era o homem com posse de terras, nunca era o pai de família. Ele sempre era o antagônico. O desempregado, o cara envolvido com o sindicato, o cara envolvido com o histórico de entorpecentes, a pessoa negra, a pessoa imigrante, né, o amarelo indígena. Ele sempre era a pessoa que estava fora da comunidade normal europeia e do padrão de ser humano civilizado da época. Né? Ou seja, então estudar o delinquente é tentar identificar o que o delinquente tem de anormal. E até hoje a gente acha que isso está dentro das prisões. E aí, tu entra na prisão e tu vai encontrar, opa, mas lá tem uma pessoa parda, igual a mim.
Opa, mas lá tem uma pessoa que é parecido com o meu primo. Ah, mas ele é franzino, ele não tem condições de fazer mal para ninguém. Ou seja, aí a gente começa a ver que o fenômeno prisional ele não é uma jaula para os monstros anormais, né? Que não é aquele preso do filme com uma cicatriz de fora a fora do rosto, né? Nem todo preso corresponde ao estereótipo da maldade essencial. Mas a criminologia, e aí eu não estou aqui problematizando o conteúdo, nós vamos ter espaço e tempo ao longo do semestre para avançar nisso, né? Mas a criminologia aqui, ela cumpria essa função. Né? E um outro ponto é, né, tratar o fenômeno criminal como um fenômeno natural. E se o fenômeno criminal é um fenômeno natural, o criminoso também é dado pelas leis da natureza. Ou seja, isso está aqui nesse conceito. Estudo delinquente para entender as causas do fenômeno criminal. Fenômeno criminal tal qual fenômeno natural. Ou seja, eu consigo identificar as características de uma árvore, certo? A biologia estuda isso, né? Enfim, não vou aqui cometer o absurdo de dizer qual é o ramo da biologia, porque eu não sei, né? Mas a biologia estuda as características da árvore e o cara bate o olho e diz aquela árvore é de tal espécie, né? A gente também estuda a espécie, sei lá, dos insetos, das aranhas, blá, blá, blá. Tu bate o olho e diz aquele inseto, aquele animal, aquele bicho é de tal espécie. É exatamente isso que vai se fazer na criminologia até aqui. Ou era exatamente isso que se acreditava ser possível fazer com a criminologia. Eu vou bater o olho e vou dizer que aquele cara é um ladrão. Eu vou bater o olho e vou dizer que aquele cara é um estuprador. Eu vou bater o olho e vou dizer que aquela pessoa, aquela mulher é uma chefe de prostíbulo. Né? Será que é possível isso? Ou, será que o fenômeno criminal ele é igual ao fenômeno natural? A aranha que eles analisavam no século XVII é a mesma aranha que a gente olha hoje. A árvore, da mesma forma, inclusive algumas estão vivas e têm 400 anos. Né? O crime é o mesmo do século XVI ao século XXI? Ou o crime era o mesmo na Europa, no Brasil colonial, ou na África, ou no Oriente Médio, que a gente ainda nem sabia que existia? Não, o crime não é o mesmo. Então, como é que nós vamos definir uma lei científica que diga quem é o criminoso? Como é que nós vamos definir uma lei científica que diga, olha, tu é ladrão, e o ladrão tem essas características. É magro, alto, orelhudo, testa grande. O estuprador, em geral, é baixo, gordo. Era exatamente isso que a criminologia fazia até aqui. Porque o direito penal precisava disso. O direito penal precisava justificar o conteúdo da sua lei. E o lastro científico de explicação e justificação quem fornecia era a criminologia. E por isso, então, estudo o delinquente. O que é o delinquente? Como é que tu identifica os caracteres do delinquente? Às vezes tu tá em casa e, sei lá, ocorre na tua vizinhança, né, um mandado de prisão e o vizinho teu é preso. Mas que absurdo, ele é um cidadão de bem, ninguém sabia de nada. Você sabe por que não sabiam de nada? Porque não existe o caractere do criminoso. Talvez tu estivesse procurando uma característica que ela não existe. Ele tinha a orelha normal, ele tinha a testa normal, ele tinha a circunferência cranial normal, ele tinha uma compleição física padrão, gordo, magro, alto, baixo, mais atlético, mais agitado, mais cansado, mais lento. Nenhuma dessas características são características aptas à atribuição de um comportamento, de uma conduta delituosa. E era exatamente essa a função que a criminologia cumpria ao dizer que a criminologia estuda o delinquente. Você sabe por que tem tanta série, tanto livro
sobretudo naquelas gôndolas de aeroporto, de supermercado, a história do serial killer, como identificar um serial killer, quais são as marcas do serial killer, etc, 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 etc. E vocês, obviamente, talvez alguns de vocês tenham um livro desses na estante de casa, na sala de enfeite, ou já tenha comprado para ler no momento de espera numa rodoviária, num aeroporto. Porque essa compreensão criminológica, em grande medida, e aí nós vamos ver lá na frente, como que ela chega até nós, mas ela chega até nós. A eterna busca do serial killer é exatamente a forma pós-moderna disso. Você consegue bater o olho numa pessoa e dizer, olha, esse cara é ladrão. Abstraindo o teu preconceito. Abstraindo o teu preconceito, absolutamente impossível. Levando em conta o teu preconceito, talvez. Né? Ou seja, então estudar o delinquente para entender as causas do fenômeno criminal. E aí aqui, se existem características do comportamento criminoso, da pessoa crime, né, da pessoa criminosa, existem causas. Causas no sentido causa e efeito. Né? Automático. No sentido, como é que eu posso explicar isso para vocês? Bom, vamos lá. Vamos pegar a causa e efeito da física. Se eu jogar essa caneta para cima, inevitavelmente ela vai cair. Certo? Isso é uma lógica de causa e efeito. Se essa caneta estiver parada e nenhum corpo exercer força sobre ela, ela vai permanecer parada. Lei de Newton, uma das leis de Newton, não lembro qual. Certo? Isso é uma lei causa e efeito. Se não houver força nela, ela vai permanecer em repouso, para utilizar o termo correto. Também vai se tentar identificar isso na criminologia. Quais são as causas da conduta criminal? O que faz alguém sair da inércia e cometer uma conduta criminal? Todo objeto, se eu imprimir força, ele vai se movimentar. Independente se ele for rosa, independente se ele estiver no Brasil, na África ou na França. É uma lei geral. Certo? Todo objeto que for largado, ele vai cair. Vai variar o peso, a força, o tempo e etc. Né? Mas a regra é a mesma para todos. Agora, será que existe uma regra de causa do fenômeno criminal? O que causa a conduta de roubo? Furto. Pobreza. Ok? Então, dada a pobreza, dá-se a conduta criminal. Então, todo pobre comete roubo. Não. Então, não é generalizável. O uso de drogas é uma conduta preponderantemente adolescente da vida jovem, né? O jovem adulto. Todo adolescente, jovem adulto vai inevitavelmente, em algum momento da sua vida, consumir substância entorpecente? Também não. O uso de drogas é causa de condutas criminais. Todo usuário de substância entorpecente comete condutas criminais? Também não. Então não é generalizável. Né? Ou seja, então qual é a causa do roubo e do furto? Qual é a causa do aborto? Qual é a causa do estupro? Qual é a causa do tráfico de substância entorpecente? Qual é a causa do crime colarinho branco, sonegação de imposto? Começou hoje a declaração do imposto de renda calendário 2020. Não existe uma causa estanque generalizável para identificar o comportamento definido como crime. Existem comportamentos que são definidos pela lei e outros comportamentos que não são definidos pela lei.
A lei não define pessoas em essência. Ela define valores sociais a serem tutelados. Quando a gente fala é crime sonegar imposto, não é a conduta que nós estamos protegendo ou evitando. Nós estamos protegendo a saúde das finanças públicas. E ela é protegida mediante um mecanismo chamado crime de sonegação de imposto. O crime de aborto, ou o crime de homicídio, ou o crime de latrocínio, não é as condutas que nós estamos definindo enquanto essência. Nós estamos tutelando valores sociais por trás. Vida humana, patrimônio. E isso é uma forma, como poderiam haver outras formas, de proteger esses valores sociais. Que, diga-se passagem, aí é uma compreensão minha, eu não acho que o direito penal esteja sendo eficiente em proteger valores sociais. Tu deixa de sonegar imposto de renda sabendo que é crime? Não. O índice de homicídio diminui com o aumento da pena de homicídio? Não. Alguém deixou de consumir substância entorpecente ou vender substância entorpecente por conta da lei 11.343, que é a famosa lei de drogas? Também não. Vou pegar uma lei que eu uso bastante como exemplo ao longo do semestre. A maioria de vocês, 95% de vocês, deve dirigir. Uma das leis que se alterou, né, várias se alteraram, mas uma lei que é bem boa, por exemplo, é a Lei Seca, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, que transforma e aumenta a pena do crime de conduzir veículo automotor sob o efeito de substância etílica. Beber sob efeito álcool. Quantos de vocês deixaram de dirigir sob efeito de uma cerveja, duas? Ah, mas eu não estava bêbado, era só uma cerveja. Uma cerveja e um engradado é a mesma coisa. Para fins de definição de conduta. Tá, mas a criminologia quer encontrar as causas do fenômeno criminal. Dirigir embriagado. Hã? Nós estamos tomando uma conduta criminosa como uma conduta em essência, como um fenômeno natural. Tá, e antes da lei seca que essa conduta não existia? Como é que antes dela existir, as pessoas não tinham uma característica? Olha lá, é um bêbado que dirige. E depois que a lei entra em vigor, a gente consegue identificar as características físicas e comportamentais do bêbado que dirige. Isso é uma prova mais do que cabal de que não. O direito penal e a criminologia, eles não são fenômenos naturais e eles são fenômenos da cultura, que se alteram com o tempo e que se alteram no espaço. A lei seca tem uma forma aqui no Brasil hoje, como não tinha 15 anos atrás, e como hoje, em alguns outros lugares, ela é diferente, e em alguns lugares ela não existe. O tráfico de drogas é a mesma coisa. Olha lá, o fulano é tráfico de drogas, o fulano é traficante de drogas. A gente consegue ver isso na cara dele. Tá, e no Uruguai que não existe mais o tráfico de drogas. O traficante perde a característica. A mulher aborteira, olha lá, só pode ser uma feminista aborteira. Tá, e na França que não tem crime de aborto? Que característica essa mulher tem? Ela perde uma característica pessoal e física? Não. Essas características elas são inventadas e elas não existem. O que existe é uma vontade política com um aval científico de definir determinadas condutas como crime. E a criminologia, em grande medida, acaba servindo a justificar isso. Tá, professor, mas isso é necessário. Eu não estou dizendo que não. Tá, mas isso é certo e errado. Até a metade do semestre vocês vão entender que nós não vamos conversar aqui sobre certo e errado. Nós vamos tentar conversar sobre pensar cientificamente o fenômeno criminal. Ah, fulano cometeu um furto e ele é apenado com 4 anos de reclusão. Ele roubou 10 mil reais ou ele roubou uma lata de margarina.
no supermercado. Tá certo, tá errado? Não importa o certo e errado. Nós temos que entender isso como um fenômeno social e entender isso a partir de uma lente científica. Ou seja, a criminologia tradicional ela vai tentar entender quem é o delinquente e quais são as causas do fenômeno criminal. Durante muito tempo, usar gírias era a causa do fenômeno criminal, ter tatuagem era a causa do fenômeno criminal, ter uma deformidade física era causa do fenômeno criminal, desemprego, uso de drogas, e etc, etc, etc. E aí, como o próprio Juliano falou, hoje não, hoje todo mundo tem tatuagem, não é visto como um marginal, não é visto como um vagabundo, não é visto como um criminoso. Assim como também muita gente utiliza substância entorpecente. Vocês sabem que utiliza substância entorpecente. Mas são pessoas de bem. Né? Tu sabe que o fulano lá fuma o baseado dele, tu sabe lá, né, que o fulano utiliza outra coisa e aquilo não o faz uma pessoa mais violenta, aquilo não o faz, né, e etc, etc, etc. Né? A sociedade mudou, mas mais do que isso, a nossa compreensão acerca do fenômeno social mudou. Né? E a criminologia dessa época, que em grande medida ela servia a justificar essa compreensão social de uma sociedade puritana, né? Que a gente vai avançar e vai entender um pouco mais nas próximas 2 aulas. Né? Então, estuda o delinquente para entender as causas do fenômeno criminal, prevenir o crime e emendar o criminoso. Né? Prevenir o crime é um dos elementos fundamentais de surgimento do direito penal, de que a criação de leis e a definição de que uma conduta é proibida e de que, mais do que isso, de que ela é apenada com a forma mais drástica de punição que um determinado momento na história autoriza, acreditava-se de que a gente, sabendo disso, nós mudaríamos o nosso comportamento. Né? Isso é uma crença do direito penal e a criminologia vai, em tese, justificar isso. Né? Quanto mais duras as penas forem, menor é aquela incidência de conduta criminosa. E isso é o fundamento de quem quer pena de morte, isso é o fundamento de quem quer pena perpétua. Né? Na época era o fundamento de quem sustentava as penas de aflição pública corporal, né? De que o crime, de que a contundência, de que a força da punição faria com que as pessoas não cometessem tais delitos. Era a mesma coisa que se fazia com as bruxas quando queimavam elas em praça pública. Depois, mais tarde, quando tu decapitava ou esquartejava uma pessoa em praça pública com todo mundo assistindo, era no sentido de, olha, eu estou fazendo isso para mostrar para vocês que se vocês agirem igual, vocês vão vir para cá. A partir do século XVII, a gente vai substituir tudo isso por uma coisa chamada sistema prisional. Ou seja, vocês acham que a ameaça de uma pena drástica, seja ela a pena de morte, seja ela uma pena de privação da liberdade, ao longo dos últimos 250 anos, tem impedido que vocês cometam uma conduta delituosa? E alguém falou, né? Nós somos todos criminosos. Eu concordo integralmente. Lá na UFSC a gente fazia, né, o que a professora Vera chamava de uma oficina, né, nos primeiros dias de aula. A gente fazia uma oficina que era a oficina de autodenúncia. Ela tinha uma urna no formato de uma gaiola, em que as pessoas, inclusive os professores, nós anotávamos num papel sem assinatura, num papel sem identificação, todas as infrações do Código Penal que a gente já cometeu nos últimos 5 anos. Aparecia de absolutamente tudo, desde tráfico de drogas, violência contra a mulher, violência sexual, coisas menores como falsificação, sonegação de imposto, né, falsidade ideológica.
Parecia de absolutamente tudo. Mas estavam todos sentados num banco universitário e não dentro de uma instituição prisional. Como? Porque a gente olhava para a cara deles, não tinha como identificar quem era sonegador, quem era ladrão, quem era estuprador, quem era agressor de mulheres, quem era... Porque isso não existe. Isso determinante ou terminantemente não existe. Não é? Ou seja, como é que a gente vai prevenir o crime? A única coisa que se tem para prevenir o crime é ameaçar as pessoas, ameaçar a coletividade com penas drásticas. Que, ao que me parece, na história do direito penal e na história da prisão, não tem funcionado. O que o direito penal vai chamar de prevenção geral. Vocês vão ver isso no Direito Penal 1, e a gente vai ver isso a aula que vem também, quando a gente vai estudar a escola clássica. Né? Ou seja, uma parcela muito pequena, ou em situações fortuitas muito específicas, que tu vai pautar o teu comportamento por saber que aquilo está na lei penal ou não. Tu sai da faculdade, né? Vamos lá, acabou a pandemia, amanhã e quinta-feira nós vamos poder estar tudo na Unesc. Eu tenho certeza que 80% de vocês vai estar louco para se ver e vai sair da aula e vai fazer um happy hour no Devassa tomando uma cerveja e vai pegar o carro depois e vai para casa. Mesmo sabendo que é uma conduta crime prevista na legislação penal. Ou vocês acham que uma pessoa que tenta furtar um pedaço de carne de segunda no supermercado para alimentar um filho, ela não sabe que aquilo está previsto no artigo 155? É óbvio que ela sabe. Ou você acha que o cara que declara o imposto de renda agora e não declara tudo que tem para declarar, ele não sabe que aquilo está previsto no Código Tributário Nacional? É óbvio que sabe. É óbvio que sabe. Ou o cara que te vende a droga na boca não sabe que tem o artigo 33 da Lei de Drogas. É óbvio que sabe, e isso não é capaz de impedir a conduta humana. E é assim que o direito penal tem tentado prevenir o crime há 250 anos. E parece que a gente aprende muito pouco e a gente acha que acontece um crime bárbaro com uma atriz da Globo e a gente acha que vai resolver o índice de homicídio no Brasil, incluindo o homicídio qualificado na lei dos crimes hediondos. Ou um grande empresário em São Paulo é sequestrado e a gente acha que vai resolver o fenômeno da ameaça mediante sequestro, extorsão mediante sequestro, com a inclusão da ameaça mediante sequestro, da extorsão mediante sequestro na lei dos crimes hediondos. A gente acha que a gente vai resolver o problema da corrupção no Brasil transformando ele em crime hediondo. Vocês devem ter acompanhado recentemente esse debate. Vocês acham que o político, o deputado, o governador, o presidente, quando malversa fundos públicos, não sabe que aquilo é crime? Ou seja, a criminologia surge para, num sentido tradicional e clássico, para prevenir o crime, identificando quem é o criminoso de antemão. Nós temos um público um pouquinho mais maduro, vocês devem ter assistido. Hoje em dia, no streaming, aí a gente tem acesso a coisas antigas, velhas, muito antigas, novas, super novas, né? Um filme chamado Minority Report. Um filme com Tom Cruise, um filme da década de 90, em que a ideia era um filme futurista, em que eles queriam se antecipar à conduta criminal. Ou seja, eles tinham como prever a conduta criminal e o policial chegava 2 segundos antes daquilo ocorrer. Em tese, era esse, óbvio, né? Dadas as especificidades da proposta futurista do filme, etc. Mas era isso que a criminologia pretendia, identificando, ou tentando identificar caracteres identificadores do criminoso no século XVIII e XIX. E a criminologia vai servir muito bem para isso. Ela vai servir a fins políticos nesses momentos. E, por fim, emendar o criminoso. E aí, aqui, de novo, uma outra finalidade do direito penal. A criminologia vai dizer
nós só vamos emendar as pessoas tirando dela o que ela tem de importante. O que ela tinha de importante no século XVIII era a recém-inaugurada liberdade. Surge a prisão, dizendo, nós só vamos ensinar as pessoas tirando delas a liberdade. E se eles são criminosos porque são vagabundos, nós só vamos emendar o criminoso tirando a liberdade e fazendo ele trabalhar de maneira forçada. Gente, isso é o que a gente tem chamado o sistema prisional até hoje. Hoje vocês falam, a falência da pena de prisão, a prisão faliu. Por quê? Porque ninguém sai de lá ressocializado. Né? Ninguém vai para a prisão e aprende a trabalhar. Você sabe por quê? Porque o fenômeno prisional é absolutamente incapaz de produzir isso. A gente quer levar as pessoas para serem socializadas. Se ele é um criminoso, anormal, se ele é um ser, alguém utilizou o termo, antissocial, a prisão serviria para socializá-las, certo? Nós socializamos a pessoa, socializar é aprender a viver em sociedade, correto? Nós vamos ensinar uma pessoa a viver em sociedade no lugar mais antissocial que a humanidade criou nos últimos 300 anos. O professor Zaffaroni, ele vai utilizar uma metáfora maravilhosa que é ensinar uma pessoa a ser sociável dentro da prisão é como querer ensinar um filho teu a jogar bola dentro do elevador. É uma coisa virtualmente impossível. E a criminologia ela vai justificar o nascimento da prisão. Nós temos uma aula somente sobre o nascimento da prisão. Nós temos uma aula somente sobre o nascimento das instituições policiais, para entender dentro do contexto em que isso tudo está inserido. Né? Ou seja, vamos emendar o criminoso, torná-lo uma pessoa melhor, juntando todas as pessoas que nós achamos, as piores pessoas, no mesmo lugar, convivendo juntas. Poderia resultar no quê? No que a gente tem hoje, o sistema prisional abarrotado e o núcleo fundamental das organizações criminosas. Vocês acham que as organizações criminosas querem menos encarceramento? Não, gente. Aquilo lá é o verdadeiro recrutamento de um exército. Tu entra numa prisão hoje, como Santa Augusta tem duas alas. Uma ala é de uma facção e a outra ala é de outra facção. Para qual tu quer ir? Ah, eu não sou de facção nenhuma. Vai ter que escolher uma. Vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, pior ainda. Florianópolis. E quanto mais gente nós enchermos essas instituições, nós estaríamos cumprindo a finalidade da criminologia, do direito penal de emendar criminosos? Não. Nós estamos apagando fogo com gasolina. Né? Ou seja, então a criminologia é ciência como acessório ao direito penal, que fundamenta o direito penal, que justifica e legitima a sociedade que o direito penal protege, ou aquele determinado modelo de sociedade que o direito penal protege, estuda o delinquente como um fenômeno natural, acredita que o delinquente é uma coisa natural, tal qual esse copo está cheio d'água, entender as causas do fenômeno criminal como se houvessem causas automáticas, que dadas as causas dariam seus efeitos, prevenir o crime como se fosse passível de prevenção o fenômeno criminal da forma como tem sido tratado, e emendar o criminoso a partir dos mecanismos que a gente vem adotando como política de prevenção e política da recuperação. Isso comporta os elementos fundamentais, e ao longo das próximas duas aulas, vocês vão ver como esse conceito, ele nada mais é do que a junção dos elementos fundamentais das duas escolas, clássica e positiva. Como ele engloba as necessidades que se atribuiu à criminologia até o final do século XIX. Né? E aí, a partir do século XX, a gente vai começar a falar de uma criminologia bastante diferente,
mas isso vai demorar um pouco, e aí vejam a diferença de conceito. Né? Compreender o processo de criminalização. Cadê o direito penal? Aqui o direito penal já está sob análise, sob avaliação. Aqui ele já está sob um olhar crítico, racional de uma ciência que se descolou do direito penal. Compreender o processo de criminalização. Opa, mas só um pouquinho. Bater em mulher é crime. Há 30 anos atrás não era. Tá, então era uma coisa boa. Era uma prerrogativa legítima do marido. Espancar quase até a morte um filho também não era crime. Era uma prerrogativa legítima do pai. E isso só passou a vir à luz quando a criminologia começou a olhar para o direito penal. Opa, só um pouquinho. Esse tipo de coisa não faz parte da atenção porque não era do interesse que fizesse. É quando vai se publicizar questões que eram de intimidade. Relação entre marido e mulher, relação dos pais com os filhos, relação de violência dos filhos contra os pais idosos, a relação de abuso, de autoridade e abuso sexual do patrão com o funcionário. Isso eram questões que eram absolutamente obscuras. E quando a gente começa a olhar com um olhar crítico, racional e avaliativo o próprio direito penal, por que algumas condutas estão na legislação penal e outras não? O crime contra o meio ambiente, por exemplo, é algo muito recente. Os próprios crimes do colarinho branco não têm 50 anos. Porque não era do interesse que tivesse. Ou seja, então, compreender o processo de criminalização. Eu vou explicar o que é criminalização, né, mas eu acho que só nessa frase a gente já consegue compreender a diferença de conceito. Né? O que é um ladrão que tu não sabe que ele nunca roubou nada? Ele pode ser um ladrão absolutamente, né, uma pessoa que atenta contra o patrimônio alheio de maneira absolutamente habitual, contumaz. Mas se tu não sabe, tu vai convidar o cara para fazer churrasco domingo e vai levar ele para dentro do teu quintal. Porque ele não passou por o processo de criminalização. Agora, a pessoa que passa por uma vez ao processo da criminalização, ele pode ter furtado uma fortuna ou pode ter furtado uma galinha. Para ti, ele virou ladrão. Porque sobre ele recaiu o processo de aplicação da norma ao fato. Para ti, só é o criminoso aquele ao qual se aplica a lei. Em tese, o criminoso é aquele que executa a conduta ilegal. Só que aquele que executa a norma ilegal, tu não conhece. Porque ele não passou pelo processo de criminalização. O teu vizinho, que era traficante, mas tu não sabia, era um baita de um vizinho. Respeitoso, ia na missa, né? Os filhos dele brincavam com os teus. Estava tudo certo. Porque não houve o processo de criminalização. E ele já era traficante. Ele já era. E ninguém sabia. Consegue entender a diferença? Tá, mas como que ele era traficante e eu não vi na cara dele? Como no slide anterior. Então, o primeiro elemento é compreender o processo, a criminologia como um campo do conhecimento que se preocupa com o processo de criminalização, ou seja, o fenômeno criminal não é um fenômeno natural. É um campo multidisciplinar. Ele não é um campo refém do direito penal, mas ele é um campo que envolve. E aí alguém comentou a história dos crimes. Sim,
Ele é um campo multidisciplinar que se preocupa com a geografia dos crimes, com a história dos crimes, com o interesse político dos crimes, com a significação e os efeitos econômicos do fenômeno criminal. Ele reúne todas esses campos científicos: jurídico, psicológico, histórico, político, geográfico. Quais são os efeitos de ser vítima de um crime, no caso da violência contra a mulher? Quais são os impactos da vitimização sobre a mulher? Isso é objeto da criminologia. E é por isso que a Lei Maria da Penha prevê, por exemplo, toda uma estrutura de atendimento psicossocial. Não é só identificar o agressor, é identificar o impacto da vitimização sobre a mulher que fica. Isso também é objeto da criminologia. A criminalização das drogas e o dinheiro apreendido por drogas vai para onde? O impacto econômico da aplicação da Lei 11.343. Isso também é objeto da criminologia. Ou seja, então a criminologia como um campo multidisciplinar. Economia, ciência política, sociologia, história, psicologia. Tudo isso tem interferência ou tem contribuição para dar sobre a nossa compreensão do fenômeno criminal. Compreender o processo de criminalização, identificar como interagem os sujeitos criminalizados. Será que o teu vizinho, que é traficante há muito tempo, e ele nunca sofreu um processo de criminalização, será que não é porque ele anda de uma BMW importada? Será que não é mais fácil pegar o criminoso que vende crack numa esquina, que é preto e pobre, e anda com um monte de nota de R$2 picada no bolso, do que tu prender o chefe da boca e o dono do negócio todo? Isso são questões de interação entre estruturas de poder. Por que não se faz blitz da lei seca na entrada do Jurerê Internacional? Porque isso produz incômodo. Tá, mas a chance do cara que circula em Jurerê Internacional de cometer, de transformar a embriaguez dele num acidente grave é menor do que tu num carro popular andando no interior do estado? Não, ela não é. Mas a tua capacidade de ser criminalizado é muito maior do que a dele. Porque vocês interagem de maneira diferente com as estruturas do sistema. Cada um de nós interage com o sistema de justiça, seja ele o direito penal, as estruturas policiais, a estrutura do poder judiciário, de maneira diferente. Será que se a Alessandra e a Adriana... A Adriana é uma moça de família, casada, de meia idade, relativamente bem-sucedida na vida, e a Adriana é uma moça nova, já teve um monte de namorado, vive na noite, se veste de uma maneira mais ousada. Ambas são vítimas de um ato de violência sexual e ambas vão na delegacia da mulher numa noite. Vocês vão ser tratadas da mesma forma? Isso é interação de cada um de vocês com o sistema. Isso antes não era objeto da criminologia, agora é. Por que uma é deixada de lado pelo sistema de justiça e a outra é abraçada? Por que uma não é protegida e a outra é? É o outro lado da moeda de por que um tem mais chance de ser preso e o outro menos. Porque todos nós interagimos de maneira diferente com o funcionamento do sistema. Nós somos diferentemente vulneráveis ao funcionamento do sistema de justiça. Então, identificar como os sujeitos interagem, sejam vítimas, sejam agressores, sejam operadores do sistema. Como os sujeitos interagem com o sistema de justiça
e como se dá o processo de criação e seleção das leis. Vocês acham que baixa uma divindade no legislador que falou para ele que a pena de prisão do furto é 4 anos, a pena do roubo é 8, a pena do homicídio é 12, que o crime ambiental gira em torno de 1, 2 anos e que o tráfico tem que ser 30. Vocês acham que é uma divindade que baixou? Não. Porque da mesma forma como cada um de nós interage de maneira diferente com o sistema de justiça, essa diferença da interação também está na lei. Por que a gente levou 150 anos para prever crime de poderosos? E a gente tem até hoje tanta dificuldade de aplicar essa lei, e inversamente proporcional, a primeira definição criminal criada foi furto, roubo e vagabundagem e mendicância. E é muito fácil aplicar essa lei. A gente prende vagabundo e pobre de maneira muito fácil. Vocês acham que isso é por acaso? É óbvio que não. A mesma disparidade da interação de vocês com o sistema é a inserção dos interesses dentro da própria criação da lei penal. E isso tudo passa a ser objeto da criminologia da década de 70 em diante. A criminologia deu um salto monstruoso enquanto capacidade de análise e explicação do fenômeno criminal, a partir de uma abordagem macro e a partir de uma abordagem totalizante do fenômeno criminal. E eu acho que dá para a gente perceber o quanto esse conceito é muito mais amplo do que o anterior. E eles representam duas concepções de sociedade. Uma sociedade em que só homem podia pensar, em que só branco podia pensar, em que só classes altas podiam definir o que é o padrão de comportamento. E eu estou aqui desde o início da aula com a Alessandra e a Adriana só me fazendo sinal com a cabeça, as duas com a câmera aberta até agora. Lá, vocês não poderiam nem estar sentadas na minha frente. E aqui, vocês vão nos ajudar a pensar por que a mulher é tratada diferente, por que a pessoa pobre é tratada diferente, quais são os valores que estão inseridos no sistema de justiça, na aplicação e funcionamento do sistema de justiça, e quais são os interesses que estão incrustados no que a gente vai chamar de direito penal, ou legislação penal, ou dogmática penal. Vocês vão me ajudar a pensar, né? Se tiver alguma pessoa negra em aula também vai me ajudar a pensar, se tiver alguma pessoa homossexual em aula também vai ajudar a pensar, se tiver um trabalhador em aula também vai ajudar a pensar a partir do viés de classe, para a gente tentar pensar o fenômeno criminal a partir de todos os elementos e grupos que compõem essa sociedade. Não é um grupo, não é uma visão, não é uma estrutura de valores e interesses sociais que determina tudo, ou pelo menos não deveria. E a criminologia vai tentar alargar essa capacidade de compreender o mundo que a gente está situado. E um dos pilares fundamentais para manter o mundo que a gente está situado é a compreensão que se tem de crime em dado momento e tempo. Né? Tempo e espaço. Ou seja, isso é um pouquinho do que é a criminologia. Tu tem criminologia na novela, tu tem criminologia na série do streaming, que agora já praticamente não se assiste mais televisão. A televisão morreu. Né? Mas tu tem criminologia na novela, tu tem criminologia no jornal, tu tem criminologia no teu celular, no teu tablet, no filme, na série e na tua vida cotidiana, desde o cabeleireiro até o lugar absolutamente mais fortuito que tu esteja, na fila do posto de saúde. Tu viu o Jornal Nacional ontem? Um advogado soltou aquele vagabundo
Foi concedido um habeas corpus. É por isso que o Brasil não vai para frente. Vocês já devem ter ouvido isso no salão de beleza, na barbearia, na fila do pão. Isso é criminologia. A gente está interagindo com compreensão criminológica. E talvez até hoje vocês dissessem, é verdade, o problema do direito penal, ou o problema do Brasil hoje é esse direito penal vagabundo, esse direito penal muito frouxo. Concordaria com o teu interlocutor na fila da padaria. Eu espero que até o final do semestre tu consiga dizer, opa, só um pouquinho, não é assim, não é por aí. Não é tão simples assim. Até porque daqui a uns tempos vocês vão estar impetrando habeas corpus, vocês vão estar impetrando e pedindo liberdade provisória, vão estar dando sentença, vão estar fazendo promoção por decretação e manutenção de prisão preventiva. E eu espero que vocês tenham um mínimo de conhecimento científico minimamente balizado para fazer isso com segurança. Seja decretar e manter uma prisão preventiva, seja obter um habeas corpus num tribunal de justiça ou num tribunal superior. E a criminologia tem muito a oferecer para vocês nesse sentido. Gente, é 10h15 da noite. E normalmente eu costumo dizer que o primeiro dia de aula é o único dia de aula que a gente acaba a aula mais cedo. Dúvidas? Deu, parei de falar. Quem quiser comentar alguma coisa, então eu acho que meio assustado, né, pela cara das gurias, acho que o negócio, né, o resto do pessoal já nem abriu mais a câmera, o coro já diminuiu, mas tá bom, 10h15, 55 pessoas ainda tá bom. Conseguiram acompanhar o raciocínio, a linha de pensamento, conseguiram, né, não falo rápido demais, enfim. Né, sempre vai ter uma ilustração, sempre vai ter, né, uma bengala para a gente pegar e ajudar, enfim. Então tá, eu vou parar de gravar aqui, mas podemos seguir batendo um papo.